Você acha que sabe tudo sobre futebol? Pensa que já viu de tudo nesse esporte que move paixões? E se eu te dissesse que o futebol esconde segredos tão bizarros e fascinantes que até o mais fanático torcedor ficaria de boca aberta? Hoje, vamos desvendar 5 dessas curiosidades que raramente aparecem nos noticiários ou nas mesas redondas. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço do futebol, onde a história é mais estranha e divertida do que você imagina. Esqueça o que você sabe, porque o jogo vai mudar agora. Muita gente pensa que o futebol nasceu lá na Inglaterra, com aqueles senhores de cartola inventando as regras. E sim, eles foram cruciais para o que conhecemos hoje. Mas a verdade é que o conceito de chutar uma bola é muito, mas muito mais antigo. Milhares de anos atrás, lá na China antiga, existia um jogo chamado Cuju. Imagine algo como um futebol primitivo, onde o objetivo era chutar uma bola de couro para dentro de um pequeno buraco ou rede. Mas a parte chocante é que em algumas lendas as primeiras bolas em jogos semelhantes eram, bem, um pouco mais sinistras. Estamos falando de crânios de inimigos. Sim, você ouviu certo. Por sorte, evoluímos para a bexiga de porco e, finalmente, para a bola de couro. Então, da próxima vez que você vir uma bola de futebol, lembre-se que ela tem uma ancestralidade muito mais cabeça do que se imagina. Saltando para a Idade Média na Europa, o futebol, ou melhor, seus parentes selvagens, eram uma bagunça completa. As aldeias se enfrentavam com centenas de pessoas correndo atrás de uma bola ou de qualquer coisa que pudesse ser chutada, sem muitas regras. Era mais uma briga em massa com um objeto esférico no meio de um jogo. Tão caótico que alguns reis chegaram a proibir o futebol, porque as pessoas estavam perdendo tempo e se machucando demais. Imagina só ser proibido de jogar futebol por decreto real. Essa raiz selvagem do futebol nos mostra que a paixão por chutar algo é universal, mas a civilização veio para colocar um pouco de ordem na casa. Então, o futebol moderno tem raízes profundas e surpreendentes, que vão muito além dos campos ingleses, e nos lembram que a bola sempre uniu e separou as pessoas de formas inusitadas. Hoje em dia, a gente reclama do VAR, das expulsões, dos cartões, mas já pensou como era ser árbitro ou jogador quando as regras eram, digamos, em construção? Algumas delas eram tão esquisitas que fariam você coçar a cabeça. A regra do impedimento, essa que tanto causa dor de cabeça, já foi muito mais rigorosa. Nos primórdios, se você estivesse à frente da bola no momento do passe, era impedimento. Imagine, seria impossível armar ataques. Com o tempo, ela evoluiu. Primeiro você precisava ter 3 jogadores adversários entre você e o gol. Depois, 2. É por isso que o futebol de hoje é tão dinâmico, graças a essa evolução. Senão teríamos partidas em que ninguém conseguiria chutar ao gol. O impedimento é como um camaleão, sempre se adaptando, mas no passado ele era um monstro que impedia o jogo de fluir. Prepare-se para essa. No início do futebol, o goleiro podia pegar a bola com a mão em qualquer lugar do campo. Isso mesmo, ele podia sair driblando, cruzar o campo e, se a bola chegasse perto dele, era só pegar com a mão. E não para por aí. Até 1871, qualquer jogador podia usar as mãos para parar a bola na defesa. Isso significa que um zagueiro poderia simplesmente pegar a bola com as mãos para evitar um gol. Dá para imaginar a confusão? O futebol era quase um handball improvisado. Graças a Deus essas regras mudaram, senão teríamos boleiros atacantes e zagueiros pegadores de bola, e o futebol seria um esporte completamente diferente. As regras do futebol são a prova de que o esporte está sempre evoluindo e que nem sempre o óbvio foi o certo. Que bom que a criatividade dos legisladores de hoje é mais voltada para o espetáculo do que para criar novas confusões. O estádio é o palco da paixão, mas alguns deles guardam histórias tão bizarras que parecem roteiro de filme. Você sabia que nem sempre era fácil para o árbitro enxergar o jogo? No antigo estádio do Nottingham Forest, na Inglaterra, o River Trent corria bem ao lado do campo.
Isso significava que em dias de nevoeiro, o campo ficava completamente coberto por um nevoeiro tão denso que era impossível ver o outro lado. Já houve jogos que foram interrompidos várias vezes, porque nem os jogadores viam a bola, quanto mais os torcedores. Imagina pagar um ingresso e só conseguir ouvir o jogo, sem ver nada. A natureza e o futebol nem sempre foram bons amigos. Hoje, com a tecnologia, um nevoeiro desses não pararia um jogo, mas nos primórdios era uma briga de gente contra o tempo. O famoso Anfield, casa do Liverpool, já foi conhecido por uma curiosidade que dava uma vantagem natural para o time da casa. Por muitos anos, o campo era visivelmente inclinado. Sim, um lado do campo era mais baixo que o outro, com uma diferença de cerca de 1 metro. Os times adversários reclamavam que era quase impossível jogar para cima na segunda etapa. Isso durou até a década de 1920, quando o campo foi nivelado. Imagina só jogar futebol numa ladeira. É a verdadeira vantagem do mando de campo, levada ao extremo. Anfield nos lembra que o home advantage às vezes era bem literal. Menos mal que hoje a única inclinação é a da torcida pelo seu time. Os estádios não são só construções de cimento e grama, são testemunhas de histórias que nos fazem questionar o que é normal no futebol. E que bom que hoje temos campos nivelados e com visibilidade. Gols são a alma do futebol, mas alguns deles, ou as reações a eles, são tão insanas que merecem um capítulo à parte na história do esporte. Em 1989, na Copa da Itália de 1990, o atacante Careca fez um gol fantasma. Ele chutou a bola, que desviou na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou. Mas o mais inacreditável é que quase ninguém percebeu que a bola tinha entrado, nem mesmo o narrador. O jogo continuou por mais alguns segundos, até que o juiz, alertado pelos bandeirinhas, percebeu o erro e validou o gol. Careca ficou ali comemorando sozinho, enquanto todo mundo estava confuso. É o gol mais invisível da história do futebol. Às vezes, a magia do gol é tão sutil que passa despercebida, provando que no futebol até o invisível pode ser gol. Além dos gols, as comemorações também rendem histórias. Quem não lembra do Bebeto embalando o neném na Copa de 94? Mas algumas comemorações e lances são tão inusitados que viraram lendas. Em 1982, no Ajax, Johan Cruyff e Jesper Olsen fizeram um pênalti de 2 toques. Cruyff, em vez de chutar direto, rolou a bola para Olsen, que devolveu para ele, que finalizou para o gol. Um lance de gênio que mostra a ousadia no esporte. E sim, é permitido pelas regras. O futebol não é só gol, é arte, ousadia e a prova de que a criatividade não tem limites no campo. É por isso que amamos esse esporte. Do gol invisível ao pênalti de 2 toques, o futebol é um celeiro de momentos inesperados que nos lembram por que somos apaixonados por ele. A surpresa está sempre à espreita. A gente vê o jogo, os gols, mas o que acontece por trás das câmeras no mundo do futebol é ainda mais maluco. Prepare-se para histórias que você juraria que são inventadas. Em 2012, um clássico entre o Corinthians e Palmeiras foi paralisado por um motivo bizarro. A polícia, em uma ação fora do estádio, disparou gás lacrimógeno que invadiu o campo. Jogadores e torcedores começaram a tossir e a partida foi interrompida. Imagina a cena, a bola rolando e de repente todo mundo começa a chorar e a fugir da fumaça. E essa não foi a única vez que fatores externos bizarros atrapalharam o jogo. Já tivemos invasão de cachorro, de galinha e até de um goleiro que, no calor da emoção, sumia atrás do gol para urinar sem que ninguém percebesse. A necessidade faz o craque. O futebol tem seus próprios fatores externos imprevisíveis. Às vezes, o maior adversário não está em campo, mas sim no ar ou na bexiga de alguém. Essa é inacreditável. Em uma partida na Inglaterra, um time entrou em campo e começou a jogar com uma bola de rugby. Sim, a bola oval. Eles só perceberam o erro depois de quase 5 minutos de jogo, com a bola quicando de forma estranha e os chutes saindo completamente desajeitados. Os jogadores estavam confusos, os torcedores gritando, até que alguém no banco percebeu o erro e mandou a bola de futebol de verdade para o campo. É um mistério como ninguém percebeu antes, mas prova que a emoção do jogo às vezes ofusca a lógica mais básica.
A paixão pelo futebol é tanta que às vezes a gente joga até com a bola errada. O importante é o espírito, mesmo que a bola seja um pouco oval. Por trás dos holofotes, o futebol é um mundo de histórias malucas que nos fazem rir e nos lembram que a vida e o esporte estão cheios de surpresas. E aí, ficou chocado com alguma dessas curiosidades? O futebol é muito mais do que os 90 minutos em campo. É história, é cultura, é paixão e, acima de tudo, é um caldeirão de histórias bizarras e inusitadas que tornam esse esporte ainda mais fascinante. Do campo inclinado às bolas invisíveis, cada detalhe mostra por que somos loucos por futebol. A verdade é que o futebol sempre vai te surpreender. Se você curtiu essas curiosidades e quer descobrir mais segredos do futebol, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima rodada de curiosidades!